Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, já convidando vocês aqueles pedidos protocolares, deixe o seu like, se inscreva no canal, o amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, aperta o botão vermelho de inscrever-se, cara. E vou deixar o convite para vocês e falar do nosso parceiro aqui do canal, que é o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Você, amigo rubro-negro, quer saber de todas as notícias sobre o nosso Flamengo, você vai lá e escolhe lá, Flamengo, como óbvio, né? Como clube do coração, você vai receber todas as notícias, além de, claro, tudo sobre o mundo da bola. Resultados, estatísticas, calendário, notícias em tempo real. O OneFootball tá transmitindo os jogos Bundesliga de graça, cara. Então aproveita essa oportunidade, tem pay-per-view do campeonato estaduais, amanhã tem Champions League, enfim, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Então o link tá aqui na descrição do nosso vídeo. O OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, não perca essa oportunidade de estar por dentro do mundo da bola. Pessoal, vamos falar sobre o Bruno Henrique, vamos falar sobre um teste que o Paulo Sousa ainda não promoveu no Flamengo. É verdade que há centenas de possibilidades de testes que um técnico pode fazer e pode promover numa equipe, sobretudo na do Flamengo, onde ele tem um material humano e alguns jogadores que têm certas polivalências. Entre vários testes que o Paulo Sousa já promoveu durante esses 9 jogos à frente do Flamengo, tem um que ele ainda não fez. E aí é mais do que querer suprir o seu gosto, no meu caso, o meu gosto pessoal. Poderia promover esse teste por um motivo: a carência na posição e por não ter, junto com isso, não ter um especialista. Já que ele já colocou lá o Everton Ribeiro em algumas possibilidades, fez alguns jogos bons, alguns jogos um pouco mais apagados, por exemplo, o último jogo não foi tão bem assim, colocou ali o Lázaro, que apareceu com uma perspectiva bacana, positiva, já testou ali o Vitinho, o René jogou alguns momentos, alguns minutos ali e tal, e o Bruno Henrique. Paulo Sousa ainda não promoveu esse teste, ainda não observou o Bruno Henrique como esse ala esquerdo. Aqui a gente não vai cravar, dizer que o Bruno Henrique iria dar certo ou que não iria dar certo, não tem como a gente prever isso. Agora, fato que esse teste poderia ser feito, poderia ser observado, para nem que seja provar e comprovar que não dá realmente para o Bruno Henrique ser esse ala pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique tem trabalhado com o Paulo Sousa como um atacante atrás do homem de referência. Em algumas oportunidades, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro como homem de referência, Bruno Henrique com Arrascaeta, o Gabigol mais à frente, e até mesmo no último jogo foi o Bruno Henrique como esse homem de referência, como este avançado. Inclusive isso mesmo que o Paulo Sousa falou na sua apresentação quando se referiu ao próprio Bruno Henrique. Então, ele vai buscando um Bruno Henrique mais por dentro, um Bruno Henrique mais próximo à área, e ainda não utilizou durante os 90 minutos, porque ele pode ter utilizado nos treinamentos, nós estamos aqui para confirmar, não tem como a gente saber, como um ala pelo lado esquerdo. E aí, logicamente, até pela característica do Bruno Henrique, é claro que isso precisaria passar por uma adaptação, não é simplesmente igual no videogame, que a gente pega o jogador e coloca ele ali, ele vai ter um rendimento parecido e que isso não vai interferir diretamente no coletivo. Precisaria de ter alguns gatilhos, precisaria ter alguns circuitos para que o Bruno Henrique possa fazer esse lado esquerdo, mas nada que em um jogo contra o Madureira, contra o Audax, ou até mesmo na próxima partida, é uma excelente oportunidade de testar o Bruno Henrique como esse ala pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique ser testado como centroavante passa pela minha cabeça, claro, de uma oportunidade do Paulo Sousa tentar observá-lo como esse homem um pouco mais de referência, apesar que, na minha interpretação, as valências do Bruno Henrique não combinam tanto assim como esse homem de referência, e até o que acaba corroborando esse teste, fortalecendo esse teste, que pode ser que dê certo ou não, na minha opinião, não deu, é até a ausência que ele pode vir a sofrer de Pedro e Gabigol, ambos que inclusive estão na lista de pré-convocados do Tite para a seleção brasileira. Então ele vai lá, testa, vai lá, Bruno Henrique, joga na frente, vamos ver, ok. Agora, seria um teste muito válido também ter o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo, o que por consequência daria para o Paulo Sousa algumas outras possibilidades, o que também seria um outro teste, observar o Everton por trás desse atacante. Esse teste também que a gente viu pouco, a gente viu alguns minutos só contra o Madureira, até que ele promoveu, tá? Mas se nem quiser fazer isso, beleza. Bruno Henrique aberto por um lado, Pedro como homem de referência, ou o Gabigol, Arrascaeta com o Gabigol, não importa. Agora, o Bruno Henrique ser esse ala pelo lado esquerdo, ele ter velocidade, ele ter explosão, ele ter esse espaço para correr, algo que ele não teve e não terá se o Flamengo subir as suas linhas, se o Flamengo marcar lá mais sob pressão, se o Flamengo for propositivo, o que a gente imagina que seja em 80, 90% dos seus jogos, contra equipes fechadas, mas ele como homem de referência. O Bruno Henrique não vai ter espaço como não teve, e é lógico que não vai ter contra o Vasco. Mas só que pro Bruno Henrique ser esse ala pelo lado esquerdo, porque eu até falo e cito que não seria videogame, tu pega ele ali e joga ele, precisa de um circuito. Pro Bruno Henrique continuar e se manter próximo ao gol.
E como é necessário fazer isso? Quando o Flamengo está sem a bola, ele manter as suas linhas mais altas. Ele manter a sua marcação sob pressão. Em alguns trechos de algumas partidas, a gente vê o Flamengo fazendo isso. No último jogo, inclusive no vídeo de análise que a gente falou sobre a partida, eu mostrei pra vocês, eu trouxe um vídeo, eu fiz essa filmagem lá do Nilton Santos, as imagens são minhas, inclusive, que mostra o Flamengo marcando mais em cima nessa vitória sobre o Vasco. Inclusive, é um bom momento do Flamengo na partida, é quando o Flamengo força o erro do adversário, e é exatamente com essa característica, com essa postura sem a bola, que o Flamengo tem que ter o Bruno Henrique como um ala. Porque caso contrário, se o Flamengo fizer uma marcação no bloco médio ou porventura num bloco baixo, o Bruno Henrique, obviamente, ele vai estar muito distante do gol, porque ele vai ser, em aspas, né, aquele auxiliar de lateral esquerdo. Aí, lógico, você está tirando o Bruno Henrique muito distante, ele vai ter muitas incumbências defensivas, o que são naturais para um ala, seja esquerdo, seja direito, e ele, óbvio, vai ficar muito distante. Então, para facilitar isso e maquiar e facilitar, inclusive, o jogo do Bruno Henrique, marcação alta. Então, no período que o Flamengo está fazendo a marcação alta, no período que o Flamengo está tentando roubar a bola do adversário lá na frente, o Bruno Henrique ser esse ala não o vai colocar distante do gol, muito pelo contrário, ele vai manter próximo à área. Um outro ponto que fortalece o Bruno Henrique como esse ala pelo lado esquerdo é que os alas, inclusive, em alguns momentos a gente vê essa carência no Flamengo, eles precisam pisar na área. Esses alas, eles precisam fazer um movimento de facão quando está no lado oposto e eles precisam fazer um movimento de segunda trave. Então eles vão ter o volume dentro da área, o que é importante para o Henrique, seja para uma bola aérea, seja para ele disputar a bola, seja para finalizar. Então, assim, a presença do Bruno Henrique vai ser mantida dentro da área do adversário, ele como um ala. Isso não vai o afastar, exceto, como a gente falou anteriormente, se ele for um ala e o Flamengo marcar distante do gol. Fora isso, ele vai continuar pisando. E seria importante, na minha opinião, o Paulo Souza testar isso. Me causa uma certa estranheza a gente ainda não ter visto, nem por 5 minutos, nem por um momento que o Flamengo fez a marcação alta, o Paulo Souza ter observado isso do Bruno Henrique. Para não... É óbvio que há várias teorias conspiratórias para que o Bruno Henrique não tenha sido testado em nenhum momento como um ala esquerdo. Entre estas, o Paulo Souza testou no treinamento e não gostou, achou que não havia nem a necessidade de fazer isso durante as partidas. Tem aqui o Paulo Souza não vê as características do Bruno Henrique como um ala, também pode ser. Tem que o Bruno Henrique tenha falado pro Paulo Souza, não, eu não gosto de jogar aqui, haja visto que sabemos da informação que de fato o Bruno Henrique não gosta tanto assim, e talvez o Paulo Souza não o convenceu. Talvez o inverso tenha acontecido, ele foi convencido. Tem várias teorias conspiratórias, a gente não tem como a gente aqui especular de saber o que foi. Agora é fato, né? É verídico. O Bruno Henrique não foi testado fazendo essa função e poderia ser, inclusive, próximo jogo contra o Bangu. Nenhum problema. Vai lá enfrentando um banguzão no calor, abre o Bruno Henrique lá na ponta pelo lado esquerdo e observa, porque talvez o Flamengo precise dessa polivalência desses jogadores, e colocar o Bruno Henrique como um ala pelo lado esquerdo não é nenhum absurdo, nenhuma invencionice, né, como o pessoal gosta, professor Pardal, aquelas besteiradas todas. Então não teria nenhum problema, né, ninguém tá inventando nada, seria um jogador ofensivo para trabalhar aberto pelo lado esquerdo. Até o momento o Bruno Henrique não foi testado, mas ao meu ver, poderia e até mesmo deveria, dependendo da circunstância do adversário, da partida, até para provar e comprovar. Isso aí realmente não dá certo. É um teste a ser feito ainda pelo Paulo Souza. Então é isso, galera. Obrigado aí pela companhia de vocês, obrigado pela força. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal. Um forte abraço a todos. Até mais.